geopolítico. Tanto é que a China, desde agosto de 2023, Rafael, ela tem trabalhado para convencer os demais membros fundadores dos BRICS, Brasil, Rússia e Índia, e depois África do Sul, né, a partir de 2011, de que é importante trazer novos países para o grupo. Então, para a coalizão BRICS. Então, nós vimos que em agosto de 23, na África do Sul, 5 países chegaram para a reunião e saíram de lá já com o número de países participantes, membros dos BRICS, duplicado. Foi para 10, depois para mais um país, 11, Arábia Saudita, agora com a Indonésia, 12. Né? E nós temos aí cerca de 40 países na fila de espera, digamos assim, para ingressar nos BRICS. Então, a China é o país que mais tem trabalhado para ampliar o número de membros dos BRICS. Você disse na abertura da matéria muito bem, né, Rafael, em relação aos países associados. Essa categoria foi criada na reunião de Kazan, em outubro do ano passado, na Rússia, porque o Brasil ele discorda, né, de uma ampliação irrestrita do grupo, né, que isso satisfaz muito aos interesses chineses, mas o Brasil entende que pode perder protagonismo e também o próprio grupo pode se vir mais à frente ser inoperante se tivermos aí 50, 60 países e como seriam as regras, né, de tomada de decisão. Né? Atualmente é por consenso. Então, se você tem um grupo de 50, 60 países e muitos deles orbitando em torno da China, é claro que a influência da China tende a ser quase, né, digamos assim, total no grupo. Então, o Brasil ele resiste, né, a essa ampliação e, ao mesmo tempo, a China tem os BRICS, né, sobretudo na sua dimensão geopolítica hoje. Roberto, o presidente Lula deixou bem claro o quão ele tem apreço pelo BRICS, né, durante os discursos que ele fez durante a última cúpula. Ano que vem a gente tem eleições presidenciais em que ele deve concorrer à reeleição, mas há também vários candidatos da direita que vão estar ali competindo para poder assumir esse cargo. Caso a gente tenha algum retorno, né, de um político de direita, por exemplo, um Tarcísio de Freitas, você acredita que a relação do país com o BRICS pode mudar? Ou essa política externa ela vai acabar sendo mantida ali no equilíbrio, independentemente do espectro que a gente tenha no ano que vem? Rafael, se a gente tomar como referência o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tinha essa expectativa de ter até retirar o Brasil dos BRICS, né? O que nós vimos é que o Bolsonaro, assim como o ex-presidente Temer, eles acabaram focando mais no Banco de Desenvolvimento dos BRICS, né, que foi criado em 2014, na cúpula realizada em Fortaleza, né, no Brasil. Então, o BRICS ele é, de certa forma, incontornável para o Brasil hoje. Agora, o Brasil ele mantém, ao mesmo tempo, relações, né, no ponto de vista de parceria estratégica com os Estados Unidos. Então, é claro que aí seria mais um compromisso ideológico, né? Como você, por exemplo, se o atual governador de São Paulo, porventura, né, viesse a ser eleito presidente, como seria essa política? Estando com o Trump agora, no presidente dos Estados Unidos, certamente ele cederia mais a pressões dos Estados Unidos, certamente. Que o Jair Bolsonaro teve uma política de alinhamento incondicional dos Estados Unidos, e parte do mandato dele coincidiu com o mandato do Trump, mas mesmo assim o Brasil não se retirou do BRICS. Então o Brasil, como sendo um dos países fundadores dos BRICS, os BRICS também têm outros mecanismos, um deles é o Banco dos BRICS, que é importante para o financiamento da infraestrutura no Brasil também. Então eu creio que esse acerramento ideológico teria que ser, né, enfim, se tiver uma política de extrema direita, né, governando o Brasil, não está, claro, no horizonte descartado uma desidratação dos BRICS, até mesmo a saída do Brasil. Mas nesse momento, comparando, né, tomando em conta com o que o governo Bolsonaro apresentou em relação aos BRICS, ou seja, ao mesmo tempo que ele atacava a China, ele manteve o Brasil nos BRICS, e sobretudo no Banco dos BRICS. Agora, é claro, sempre foi uma relação mais morna, até de certo desengajamento, né? Mas o presidente Bolsonaro participou de reuniões dos BRICS, por causa da pandemia, reuniões também virtuais, e também manteve, né,
portanto, no horizonte da sua política externa, a manutenção, né, manter, você já o Brasil nos BRICS e não sacou o Brasil do grupo, então, portanto, teria que ter, enfim, alguma mudança um pouco mais brusca aí, porque a política brasileira, externa brasileira, né, tem sido de que o BRICS não é um grupo anti-Estados Unidos, sim, o BRICS é um grupo que trabalha a sua agenda, os seus temas e busca realizar, né, nessa coalizão seus interesses. Aí, é claro, tem que avaliar lá na frente também como é que vai ser a presença do governo dos Estados Unidos, o Trump, na eleição do Brasil também, né? Se ele for decisivo para a eleição do candidato, por exemplo, que você menciona, algum candidato nesse espectro, é claro que aí pode haver algum tipo de, enfim, de decisão que leve o Brasil a mudar completamente a sua política externa em relação a essa coalizão BRICS.